Boa noite, meus amigos. Sejam todos bem-vindos mais uma vez para a nossa atividade de quarta-feira, esse horário tradicional de palestra da SER. E agora, uma das últimas atividades deste 2025, que está acabando. É uma alegria enorme recebê-los para mais esta palestra da nossa SER. Vamos dar início, como de hábito, pela prece. Nosso Senhor Jesus Cristo, ao iniciarmos a atividade da noite, que seja de gratidão nossa prece, Senhor, por tantas benesses, por tanta bondade que temos recebido da Tua parte, Senhor. Particularmente, pessoalmente, mas de uma forma marcante em relação à nossa casa, com todas as suas atividades em pleno funcionamento, cumprindo a tarefa que se destina e levando a mensagem do Mestre Jesus a todos aqueles que, como nós, aqui aportamos em busca de uma oportunidade de entendimento, de aprendizado e de paz. Nesses momentos em que a casa nos acolhe, e a misericórdia do Mestre, através de seus mensageiros, nos fortalece com seus fluidos de paz e de amor. Esquecemos as nossas dificuldades, os momentos difíceis que enfrentamos no dia a dia e nos reforçamos para que amanhã estejamos com outro ânimo para o enfrentamento natural das imperfeições, das lutas, das dificuldades naturais do mundo em que vivemos. Que a tua paz, querido amigo, esteja com todos nós, assista a nossa palestrante da noite e que a tua presença de luz e de amor mais uma vez se faça entre nós nessa noite e por todo sempre. Que assim seja. A palestra da noite, mais uma vez, para nossa alegria, e minha particularmente, porque tenho a gratidão de apresentar a nossa querida Maria Helena Marcon, a nossa Malena, uma trabalhadora, sabe, do movimento espírita de tantos anos. A Malena trabalha junto à Federação Espírita do Paraná, da qual eu fui presidente, diretora de comunicação, responsável pelo movimento, pelo programa radiofônico Momento Espírita, por todos os trabalhos de divulgação que a Federação executa. A Malena está à frente, dando a sua participação sempre muito segura, de uma condução, um conhecimento doutrinário significativo. E, no mínimo, uma vez por ano, ela nos visita para a nossa alegria, e nesse final de ano ela vem nos trazer essa mensagem que, por certo, a todos nós nos motivará e nos emocionará. A Malena é vinculada ao Centro Espírita de Afonso Correia, que fica ao final da Avenida Visconde de Guarapuava, e também, como já disse, exerce diversas atividades e há muitos anos junto à Federação Espírita do Paraná. Com alegria, anuncio Malena Marcon. Boa noite, queridos amigos. Se o nosso Joaquim fala que é com alegria e gratidão que nos apresenta, nós dizemos que
conhecemos um amigo de muito tempo, antes de vir a Curitiba ainda. Nós conhecemos no movimento espírita do interior, em Campo Mourão. Então, a gente vê que os laços vão se estreitando, apesar dos anos. O que nos propusemos a falar na noite de hoje, porque nós estamos exatamente no mês de dezembro, e isso nos concita a falarmos mais a respeito de Jesus e de seus seguidores. Então, propusemos para a noite de hoje falarmos sobre os homens do caminho. Se nós olharmos a história, com certeza nós podemos aprender, isto é, se nós desejarmos, com as experiências de quem nos precedeu e vivenciou situações semelhantes àquelas pelas quais nós passamos. Em se falando de trabalho espírita, das tarefas, da convivência entre nós na casa espírita, de nós como voluntários, o exemplo dos primitivos cristãos nos concede grandes oportunidades de aprendizagem. Mesmo antes de surgirem no mundo com o nome de cristãos, aqueles que foram preparados por Jesus, naquele colegiado, os apóstolos, se esmeraram em dar continuidade à Boa Nova. Em Atos dos Apóstolos, livro do Novo Testamento Bíblico, vem o primeiro livro depois dos 4 evangelhos. Atribuído ao evangelista Lucas, nós vamos encontrar as ações primeiras daqueles homens de coragem e fé, que eram conhecidos como homens do caminho. Lucas, vamos lembrar, também foi quem escreveu o terceiro evangelho, chamado o Evangelho da Esperança. Escreveu esse evangelho a pedido de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso, na verdade, é quem desejava escrever o terceiro evangelho. Era algo que ele alimentava como um ideal, um propósito. No entanto, vendo-se prisioneiro em Roma, ele reconhece que o seu intuito não poderá ser levado a cabo. Por isso, ele pede a Lucas que o faça. E vai dizer a Lucas exatamente como Lucas deve fazer. A partir de entrevistas com aqueles que conviveram diretamente com Jesus. E ele diz a Lucas que a primeira pessoa que ele deve entrevistar se chama Maria de Nazaré. E é por isso que o Evangelho de Lucas é um evangelho, embora faça parte dos sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas, ele é um evangelho que tem algumas anotações que somente são ou estão relatadas por ele. Por exemplo, ele é o único que fala do perdão de Jesus a Madalena, que traz a parábola da ovelha desgarrada, do bom samaritano e do filho pródigo. Então, tendo escrito ou se propondo a escrever esse evangelho, ele também vai se incumbir de escrever, e aí também por orientação de Paulo de Tarso, Atos dos Apóstolos. Paulo diz que é importante que sejam registrados os atos primeiros daquela comunidade ou daquelas comunidades que estavam e estariam dando prosseguimento à divulgação da Boa Nova. E é ele que orienta, inclusive, Lucas sobre algumas coisas que não deveriam constar. Por exemplo, nós não encontramos em Atos dos Apóstolos o que nós só viremos saber através do livro
Paulo e Estevão, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, é que Paulo foi o principal responsável pela morte do primeiro martírio em nome de Jesus. Isto é, depois de Jesus, naturalmente. No capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, é que nós vamos encontrar que em Antioquia, onde a comunidade ali, eles chamavam de igreja. Toda vez que nós lermos igreja nos evangelhos, nos Atos dos Apóstolos, entendamos, igreja era a comunidade, a assembleia que se reunia em nome de Jesus. Então, em Antioquia, a comunidade ou assembleia, ela era dirigida, direcionada por Barnabé. Tinha como seu auxiliar Paulo de Tarso, ainda chamado Saulo nessa época. Foi ali, então, não temos exatamente o ano, mas conclui-se que entre os anos 40 e 44, os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristãos. Foi ali, na Antioquia. E quem sugeriu o nome foi o próprio Lucas. Ele disse que achava muito mais apropriado que aqueles que se dissessem os seguidores do Cristo se chamassem cristãos em vez de os homens do caminho. Depois da ascensão de Jesus na Galileia, nós vamos encontrar que alguns apóstolos, retornando a Jerusalém, fundaram ali a Casa do Caminho. É muito difícil de nós sabermos exatamente em que ano ela foi fundada. O que a gente encontra, e ali novamente vamos ao livro Paulo e Estevão, que no ano 35 ela já existia. Jesus, segundo os relatos, deve ter desencarnado ou na cruz no ano 33. Nós sabemos que a data de nascimento de Jesus, o ano está equivocado, que não foram consideradas certas questões, mas nós vamos ficar com o registro que a nossa história dá. Porque senão, nós teríamos que convir que não estamos no ano 2025, indo para 2026, mas talvez estivéssemos indo para o 2030 ou 32, conforme uns e outros estudiosos. Vamos ficar, então, como estamos nos registros agora. Então, ali, na Casa do Caminho, em Jerusalém, nós encontramos citados os apóstolos Pedro, Tiago e João. E é ali que nós vamos encontrar uma outra criatura chamada Barnabé. Barnabé era originário de Chipre. E embora ele não fosse dos 12, por Pedro, que o adotou como filho, e acabou então Barnabé sendo conhecido como o discípulo de Pedro, Pedro achava e dava ao nome de Barnabé de apóstolo, vê-lo como se ele pertencesse ao colegiado inicial. Seu nome, na verdade, era José, mas na Casa do Caminho o chamavam de Barnabé, que quer dizer filho da exortação. Atos dos Apóstolos se refere a Barnabé como sendo um homem justo e que teria vendido um terreno de sua propriedade e doado o dinheiro à igreja nascente. Lembrem-se, igreja, assembleia, comunidade. Aí nós vamos tendo e extraímos daqui o primeiro ensino desta noite. Barnabé dispõe de algo que é seu, vende para doar à comunidade que necessita de recursos.
Se nós falarmos da Federação Espírita do Paraná, nós vamos encontrar na sua história que os pioneiros, os primeiros trabalhadores, aqueles que se integravam ao movimento espírita, realizavam muitas doações, porque era preciso que o trabalho vingasse. Antes mesmo da fundação da Federação Espírita do Paraná, nós vamos encontrar na história do nosso movimento espírita uma figura muito peculiar. Ele se chamava Manuel José da Costa e Cunha. Português de nascimento, ele radicou-se em Curitiba. Era um homem de muitas posses, comerciante. E o que ele fez? Assim que começaram os livros espíritas a chegarem no Rio de Janeiro, ele ou ia ao Rio e os comprava, ou encomendava, os mandava trazer. Eram os livros básicos, os livros primeiros da doutrina espírita. Isso lá pelo ano 1870. Portanto, os livros da codificação estavam os 5 publicados, porque o último foi publicado em 1869. Então, ele comprava os livros, vamos lembrar que naquela época ainda eram em francês. E ele distribuía aos amigos. Lembrando também que na época, o que hoje é o inglês no mundo era o francês naquela época. Tanto que muitos brasileiros abonados mandavam os seus filhos estudar na França. E se lermos a história dos primeiros espíritas, nós vamos ver que todos eles eram fluentes em francês. A primeira tradução que nós tivemos de O Livro dos Espíritos se deu por Joaquim Travassos, que usou um pseudônimo, E de Fortúnio. Mais tarde, Guion Ribeiro fez a tradução que até hoje, então, nós adotamos, publicação da Federação Espírita Brasileira. Além dele, então, distribuir, Manuel da Costa e Cunha, os livros, ele também fundou uma revista quinzenal, chamava-se A Luz, no ano de 1890. E, durante uns 10 anos, ele a publicou quinzenalmente. O redator era Alfredo Caetano Munhoz. Quem vai à sede histórica, e aí fica o nosso convite sempre renovado para aqueles que querem fazer a visita guiada, todo último domingo do mês, exceção de dezembro, nós estamos lá para receber das 9 às 11 da manhã aqueles que desejam fazer a visita. E aí poderão ver esses 2 companheiros lado a lado. Tivemos o cuidado de colocar os quadros de um e de outro lado a lado. Aquele que era o promotor da ideia e que financiava a ideia, e o outro que era o grande trabalhador, Manuel e Alfredo Caetano. Esse Manuel chegou a fundar um centro espírita em Curitiba. Estamos falando tudo antes da fundação da própria federação, que se deu só em 1902. Ele criou o primeiro trabalho, o primeiro serviço de assistência social. Foi criado por ele. Ele fundou uma farmácia homeopática, e é claro que era tudo com os recursos dele, para dar medicamento gratuito aos necessitados. E quem desejar conhecê-lo, então, convidamos para que o vejam nessa visita guiada. Nós falamos de alguém lá no começo da nossa federativa, mas nós tivemos a grande satisfação de conhecer, conviver e trabalhar durante alguns anos com um senhor, membro do Conselho Federativo da Federação, João de Matos Lima. Alguns que estão aqui, possivelmente, com certeza, né? A Ana Maria, o João, o conheceram. Uma pessoa
muito querida. Ele morreu depois, no mesmo ano que completou 100 anos. Fez a festa de aniversário, fomos à festa, meses depois ele se foi. Mas então, o seu João de Matos Lima, que desencarnou em 23 de setembro de 2019, ele narrava muitas das viagens que ele fazia ao interior do estado com outros companheiros. E era assim, era tudo financiado por eles, tudo saía do bolso deles. Aí que nós vemos a grande contribuição. E ele contava um fato que nós achamos sui generis. Ele, com mais 2 companheiros da federação, foram a Foz do Iguaçu fazer palestras. Lembrando daqueles tempos que não tinha asfalto. Eu sou filha de caminhoneiro. Lembro que fiz algumas viagens de caminhão com meu pai, nas férias, eram nossas férias, era viajar com o pai, eu e meu irmão menor. E a gente ficava isolado de vez em quando, porque chovia, você não viajava mais, a estrada ficava um sabão e eles fechavam a estrada. Era uma beleza. Aí eles foram a Foz do Iguaçu. E o que era para ser um período de final de semana de atividades se prolongou por 1 semana, porque choveu até não querer mais, a estrada foi fechada, ninguém podia viajar. O que eles fizeram? Eles ficaram no hotel 1 semana. Finalmente, as estradas foram liberadas, então agora vamos acertar a conta no hotel. Um companheiro: eu não trago dinheiro, eu costumo viajar sem dinheiro. O outro companheiro: eu não trago nem cheque. Sobrou para o seu Joãozinho, era o único que tinha um talão de cheque. Os que são mais novos nem sei se conhecem talão de cheque, porque isso sumiu do mapa, né? De um tempo para cá, graças ao Pix, ou bênção de vida. E então, seu Joãozinho sacou o seu talão de cheque, preencheu e foi pagar. E o dono do hotel disse: não, eu não aceito. Como é que eu vou saber que isso aqui tem fundo? Eu não conheço vocês. Sim, e daí nós vamos fazer o quê? Não podemos sair daqui? E o que aconteceu é que eles tiveram que chamar uma pessoa espírita da cidade, um rico comerciante que todos conheciam, e ele é que abonou o cheque ali, quer dizer, se tornou como se fosse seu avalista, e eles puderam vir embora. Que sufoco! Mas eram assim aqueles dias. Esses pioneiros, e principalmente esse Joãozinho, com quem nós pudemos ter a aventura de conviver, nos contou de muitas dessas ações. E assim era a contribuição de cada um. Voltemos então ao nosso Barnabé, que nos deu o exemplo da doação e que nos levou a esses comentários. Daniel Hobbes, quando fala a respeito dele, diz que ele era um homem bom, cheio de espírito e de fé. Quando diz cheio de espírito, nós imaginamos o quê? Médium. Tinha sabedoria também, era um homem de sabedoria. Ele falava o grego, porque é originário lá de Chipre, desde que nascera falava o grego. Mas ele pertencia como judeu à tribo de Levi. Nas leituras que fazemos a respeito dele, concluímos que ele era oleiro como profissão, porque em suas andanças apostólicas, sobretudo novamente lá em Paulo e Estevão, nós vamos ler que ele trabalhava durante o dia como oleiro e à noite fazia as suas atividades. Exatamente como nós espíritas, né? Temos a nossa profissão, trabalhamos durante o dia e à noite, e finais de semana, e feriados, dedicamos ao trabalho da doutrina espírita. Barnabé tem um papel muito importante na vida de Saulo de Tarso, que viria a se tornar Paulo.
Antes de Barnabé se transferir em definitivo para Jerusalém, para estar ali na casa do caminho, ele tivera oportunidade de ouvir referências a Saulo, que depois de ter visto Jesus na estrada de Damasco, ele tivera a coragem de, no sábado, comparecer à sinagoga e falar a respeito de Jesus. Isso é, logo após a sua conversão. Então, Barnabé se referia a Saulo, dizendo de que ele tivera muita coragem de fazer isso. E por causa disso, ele teve a sua morte decretada, o que o levou a ter que fugir à noite, mais ou menos como Moisés. Moisés foi encontrado num cesto nas águas. Saulo foi colocado num cesto e colocado para fora das muralhas da cidade de Damasco para fugir à sanha dos judeus naquele momento. Então, nós vamos lembrar que Saulo foi a Gamaliel, ficou 3 anos no deserto, mas antes disso, ele vai à casa do caminho em Jerusalém. Agora só imaginemos. Abrem a porta e encontram Saulo de Tarso ali. O pavor tomou conta daqueles homens. Por quê? Porque da primeira vez que Saulo ali estivera, então como rabino, como representante do Sinédrio, o que acabou depois da visita dele foi Estevão aprisionado, Pedro e João também. Estevão, então, foi sentenciado graças à eloquência muito realmente contundente de Saulo, que exigiu a pena de morte. E por isso ele foi apedrejado. É considerado o primeiro mártir do cristianismo. Como dissemos, depois de Jesus. Pedro e João tinham também sido feitos prisioneiros, foram açoitados e depois libertados. Então, agora, ao verem Saulo à porta, eles ficam temerosos. Seria verdade aquela história de que ele tivera um encontro com Jesus? Ou seria uma mentira? Algo que ele inventara, um subterfúgio para entrar na casa do caminho e fazer um estrago maior do que fizera anteriormente. Então, eles decidem que ele não vai entrar. Pedro diz assim: se ele realmente vem em nome de Jesus, ele vai saber esperar. Olha que lição. Ele vai saber esperar. E é dito a Saulo, então, que passe a noite em algum lugar e que no dia seguinte eles dariam a resposta. Naquela noite, eles fizeram uma reunião e discutiram na reunião se aceitariam ou não que Saulo entrasse na casa do caminho. Pedro achava que sim. João achava que sim. Tiago dizia que não. Ele era o inimigo. Ele vinha para fazer alguma coisa ruim, pior do que fizera antes. E os outros também, porque haviam mais 3 ou 4, cada qual deu opinião. Barnabé é encarregado, então, no dia seguinte, de procurar Saulo. Por que Barnabé? Porque Barnabé não tinha conhecido pessoalmente Saulo. Ele tinha ouvido aquelas referências lá da sua coragem na sinagoga de Damasco, mas nunca vira Saulo pessoalmente. Ele não estivera na casa do caminho e não passaram por aquele trauma que eles tinham passado. Então, ele é enviado para que vá até Saulo, converse com ele para
sentir da sua sinceridade. Vejam que grande responsabilidade deram a ele. Ele tinha que ir lá, sentir o companheiro. E se ele sentisse que era sincero, então que eu trouxesse. Aí nós encontramos Emmanuel em Paulo Estevão dizendo que Barnabé se destacava por sua grande bondade, por uma expressão carinhosa, humilde, seu espírito conciliador, que, aliás, sempre auxiliava em soluções pacíficas em todos os assuntos. Tinha um sorriso generoso e é dessa forma que ele vai ao encontro de Saulo na pensão onde ele se hospedara. Ele o abraça, lhe dirige algumas palavras afetuosas, conversa, e em poucas horas ele se sentia tão identificado com o novo amigo como se fossem amigos de muitos e muitos anos. E ali nós encontramos Hermínio Miranda, em Marcas do Cristo, ao fazer esse relato, dizendo: será que não eram mesmo amigos de vidas anteriores e aquilo era um reencontro? E se nós pensarmos que tudo é planejado na espiritualidade, quando é uma missão de uma envergadura tão grande, as coisas não vão acontecendo de atropelo. Há um grande delineamento, um planejamento. Então, é bem importante lembrarmos, ou interessante lembrarmos, que sim, eles deviam ter estado juntos em outros momentos e agora tinham sido programados para virem juntos e trabalharem de novo. E aí nós vemos como Barnabé é aquela pessoa que faz as coisas discretamente. Saulo se hospedou na pensão, não tinha nem um centavo na bolsa. E aí, como é que ele vai sair? Lá em Foz do Iguaçu, seu Joãozinho pagou para os 3. E quem vai pagar para Saulo agora? Barnabé vai ao hospedeiro e ele salda a dívida de Saulo. E agora leva Saulo para a casa do caminho. Mais tarde, quando o ex-levita será designado por Simão Pedro para dirigir o núcleo nascente em Antioquia, o conselho do próprio Pedro é: procura Saulo de Tarso para ser seu auxiliar. Mas então nós vemos Saulo entrando agora na casa do caminho, onde ele será aconselhado por Pedro para que ele reflita. E ele passará 3 anos no deserto de Dão. Depois disso, ele irá para Tarso, a sua cidade de origem. E ali ele ficará como um simples tecelão ganhando a vida, porque seu pai não queria nem ouvir falar dele, porque ele enlouquecera com essa coisa do Nazareno. Então, agora, quando Pedro pede a Barnabé que assuma a igreja de Antioquia, ele diz: vai buscar Saulo de Tarso. E ele vai buscar Saulo de Tarso. E Saulo vai trabalhar. Vamos lembrar que Saulo era um rabino e um grande orador. Antes. Depois, eles tinham dado uma oportunidade para ele falar, mas é como se ele gaguejasse. Ele não encontrava as palavras. Era aquele orador, sabe, ruim, quando a gente vai assistir uma palestra e a gente nota a dificuldade da pessoa que está tentando passar a mensagem e não consegue. Era Saulo.
Então eles disseram, não, ele não serve para isso. O que é que então Barnabé vai buscar Saulo e vai pedir que ele seja seu auxiliar em serviços gerais ali em Antioquia. Quem usava a tribuna? Barnabé e um outro companheiro que se chamava Manahem. Em certo momento, chegam as notícias na Antioquia das graves situações, das perseguições pelas quais passam os companheiros lá em Jerusalém, sobretudo na Casa do Caminho. E o que eles fazem? Eles fazem uma cotização entre eles ali, ajuntam todo o dinheiro que podem e Barnabé vai levar o dinheiro a Jerusalém. Quando nós relemos novamente isso em Paulo e Estevão, nós lembramos da tragédia que aconteceu com nossos irmãos do Rio Grande do Sul, 35 centros espíritas totalmente destruídos, tantos municípios arrasados, e a Federação Espírita do Paraná foi quem começou a campanha em prol dos companheiros espíritas do Rio Grande do Sul para levantarem os seus centros espíritas. E logo mais o Brasil inteiro aderiu, o mundo inteiro, tanto que os companheiros do Rio Grande do Sul, da Federação, tiveram que criar uma conta especial para que do exterior pudesse haver as doações, porque de lá para cá não tem Pix. Aqui era o Pix que ia e as doações se fizeram. E todos os centros espíritas foram reerguidos. Veja bem como quando nós nos unimos, somos fortes. E Barnabé e os seus companheiros ali em Antioquia fizeram isso. Uniram-se e Barnabé foi levar o que tinha sido arrecadado ali em Antioquia para Jerusalém. Saulo foi junto. Saulo foi junto, era o companheiro que era o que estava com ele para dar-lhe suporte. Em Jerusalém, eles vão se hospedar na casa de Maria Marcos, exatamente irmã de Barnabé. Marcos Evangelista é sobrinho de Barnabé. É tanto parentesco, gente, que a gente tem que ter cuidado para não se confundir. Mas, dali, eles vão, então, seguir para a cidade de Orontes. Mas Saulo tem uma ideia. E ele dá essa ideia a Barnabé. Ele diz, olha, se nós mantivermos o evangelho, a boa nova, tão fechada como está, ela vai morrer. Nós temos que levá-la para o mundo. Nós precisamos fazer viagens. Olha, Saulo era só o auxiliar, mas ele deu a ideia. Barnabé gostou da ideia. Achou a ideia muito boa. Ele fica feliz. Olha que perspectiva maravilhosa. Eu não tinha pensado nisso. E é o seguinte, eu tenho uns negócios para resolver na minha terra, lá em Chipre. A gente pode fazer uma viagem, começando a pregação por lá. Mas eles tinham que voltar primeiro para Antioquia. E voltando para Antioquia, como nós fazemos na casa espírita, não temos o conselho? Reúne os companheiros e nós temos essa ideia. O que vocês acham? E todos acharam que, assim, era uma boa ideia, porque realmente Saulo tinha razão. Se aquele marasmo continuasse, o cristianismo estava destinado a desaparecer.
E aqui, isso nos dá a tônica de como nós, trabalhadores espíritas, temos que ser os bons divulgadores da doutrina. E nós temos ferramentas valiosas nas mãos. A internet é uma delas. Bendita pandemia! Porque nós tínhamos todos esses recursos, mas nós não usávamos. Imagina fazer reunião virtual, fazer transmissão assim, só em grandes eventos a gente fazia. Quem é que pensaria que numa casa espírita se poderia fazer transmissão online, depois deixar gravado para que quem quisesse pudesse acessar a hora que quisesse? O bom uso da internet. Naturalmente, com um detalhe. É muito importante que tudo que a gente faça em nome da doutrina seja muito bem feito. Nós encontramos trabalhos sofríveis, infelizmente, tanto em conteúdo como em apresentação, que mais fazem mal à doutrina do que bem. Então, a doutrina espírita é uma joia preciosa e nós temos que dar-lhe esse devido valor. Seja a transmissão, sejam todos os recursos que a internet nos permite. Hoje, quase toda casa espírita tem um site, mas bons, muito poucos, dá para contar nos dedos. A maioria é muito ruim. Precisamos melhorar isso, porque é a cara da doutrina que nós estamos mostrando. E é o melhor, tem que ser algo de excelência, como o livro, como o jornal que nós publicamos. A diagramação tem que ser especial, uma edição primorosa. Tudo tem que ser da melhor qualidade. Mas, então, voltamos lá a Antioquia. Barnabé expõe a ideia que fora de Saulo, todos discutem, e aí chega o momento da prece. E lemos no Atos dos Apóstolos. A voz do Espírito Santo se fez ouvir no ambiente de simplicidade pura, inculcando fossem Barnabé e Saulo destacados para a evangelização dos gentios. Esse fenômeno se chama voz direta, pneumatofonia, que acredito que nenhum de nós teve a possibilidade de assistir. Era tal a harmonia, quando Emmanuel descreve isso, em Paulo Estevão, ele diz que era tão grande a harmonia, a coesão daqueles companheiros em Antioquia, que os espíritos se manifestavam dessa forma, sem nenhuma problemática. A voz se projetava no ambiente, não através da boca de nenhum médium. Naturalmente que havia médiuns entre os que estavam ali para que o fenômeno de voz direta acontecesse. Vocês já imaginaram nós estarmos aqui, orarmos, nossa prece final e uma voz trazer uma mensagem, não através da boca de nenhum de nós. E o mais extraordinário, gente, é que em uma mensagem, Emmanuel fala deste fenômeno. E ele diz assim: nós, espíritos, esperamos que hajam comunidades que cheguem naquele nível de Antioquia, de harmonia, de coesão, para que nós possamos nos manifestar dessa maneira outra vez. Olha que maravilha. Chegaremos lá? Se Deus quiser. Mas então, vejamos que o mundo espiritual diz que a viagem, sim, tem que ser feita, e Saulo e Barnabé é que devem ser os que farão a viagem. Ou melhor, Barnabé
e Saulo. O comandante quem é? Barnabé. Barnabé é que diz para onde vão. Barnabé é quem faz a oratória. A sua palavra era muito contemporizadora, ele tinha muito cuidado, porque ele estava assim, pregando a boa nova em terras estranhas. Então ele tinha medo de ofender os milindres judaicos. E Saulo só ficava assim olhando, não gostava muito não. Ele achava que Jesus tinha que ser pregado com toda a veemência. Mas não era ele que falava. A palavra não tinha sido dada a ele ainda. Ele fazia o que Barnabé dizia que ele devia fazer. Recepcionava as pessoas, como nós temos recepção na casa espírita, atendia alguma questão especial que alguém precisasse. É o que ele fazia. Então, eles chegaram a Neapafos. É o grande divisor de águas para Saulo. Barnabé estava exausto. Primeiro, já vimos que ele trabalhava o dia todo. Saulo também. Saulo trabalhava como tapeceiro. Ele fazia tendas, consertava tapetes. É isso que ele fazia durante o dia. Era a sua profissão. Barnabé era o oleiro. Agora, vocês imaginem ficar trabalhando com tijolos o dia inteiro, chegar à noite agora para uma palestra. Chegou uma noite que ele estava exausto. E ele olhou para o povo. Eram mulheres, eram umas lavadeiras, umas senhoras tão simples, gente do povo. Ele pensou assim: eu vou pedir para Saulo que faça a pregação desta noite. Jesus que me perdoe. Mas mesmo que Saulo seja ruinzinho, eu acho que para esse povo tão simples vai dar. Se fosse o povo da Ser, não dava certo, né? Mas, então, Saulo vai tomar a tribuna pela primeira vez. E Saulo fica boquiaberto. Vejamos que Saulo amadurecera há quanto tempo? 3 anos no deserto. Depois do trabalho em Antioquia, quanto tempo acompanhando Barnabé, as meditações, o estudo, as reflexões, as observações. Ele fez uma palestra maravilhosa. E Barnabé calou a boca para o resto da vida. Nunca mais tomou a tribuna. Era agora Saulo quem falava. E tanto Saulo como Barnabé impunham as mãos, olha o passe, e curavam as pessoas. E ofereciam água, água fluidificada. Olha a nossa casa espírita retratada ali. Como dissemos de início, como a gente pode aprender com esses companheiros? Mas aí, em Neapafos, aconteceu um fenômeno. Eles estavam lá curando pessoas, Saulo falava, e aí vem um emissário do procônsul romano, Paulo Sérgio, e diz assim: o procônsul quer ver vocês dois. E eles ficaram imaginando assim: e agora? O que é? O que foi que nós fizemos? O que vai acontecer? Eles já estavam acostumados com as perseguições. Eles vão à casa de Paulo Sérgio. Quando eles estão a caminho, Saulo começa a lembrar de uma história. Eu já ouvi esse nome. Onde foi que eu ouvi esse nome? Eu sei quem é o procônsul Paulo Sérgio. E ele lembra que Pedro contara a história de Gesiel, que se transformou em Estevão. O escravo que, condenado às galés, tratou do romano que estava à morte, curou-o, e depois, porque contraiu a própria peste do romano,
teve decretada a sua morte, sendo jogado ao mar. Mas o procônsul Sérgio Paulo, que fora salvo por Gesiel, diz não. Ele diz ao comandante do navio: coloque no diário de bordo que o escravo foi jogado às águas e morreu. Eu vou levá-lo num barquinho até as margens. Estamos próximos, eu vou lá. Deu-lhe dinheiro. Se você viver, seja bom. Mude seu nome, que ninguém saiba quem você é, para que você não seja perseguido. Para todos os efeitos, você é um escravo de Roma que morreu. E por isso que ele trocará o nome lá na casa do caminho para Estevão. Então, quando Saulo chega em frente a Paulo Sérgio, e Paulo Sérgio está em febres, se contorcendo e com chagas pelo corpo, Saulo olha para ele e diz assim: não é a primeira vez, né, procônsul, que isso lhe acontece. Há mais ou menos 10 anos, no navio, o Senhor teve a sua vida salva por um judeu que orou, que o atendeu, e agora a doença volta. Barnabé fica assim: como é que ele sabe disso tudo? Como é que ele pode saber? Porque o procônsul, pela sua admiração, como é que você sabe? Se isso ninguém sabe, a não ser eu e o comandante do navio. Como é que ele sabia? Ele não chegou a dizer isso. O que ele diz? Eu vejo que vocês são homens de Deus, porque sabem coisas que o mundo não sabe. Eles impõem as mãos e ele é curado. Como gratidão, ele diz assim: onde vocês se reúnem? Nas casas particulares que nos abrem a porta para isso. Então, eu mandarei construir uma sinagoga. E os apontamentos dizem que ele, com o seu dinheiro, não o dinheiro do Estado, que ele representava a Roma ali, é com o seu salário que ele vai mandar construir a sinagoga. E então, conversando, depois disso, Barnabé diz assim: Pedro nunca sugeriu que você trocasse seu nome, já que você trocou diametralmente de vida, de proceder? Ele disse: não. Mas eu acho que você devia trocar de nome, porque muitos de nós, quando entramos na Boa Nova, trocamos de nome, para sinalizar que estamos numa nova vida. E então, Saulo, em homenagem a Paulo Sérgio, que dera origem a Estevão, ele muda o seu nome para Paulo. Tá? E nós, então, registramos a grandeza de Barnabé no momento que ele, em vendo a grandeza de Paulo de Tarso, ele deixa a tribuna entregue a ele. E aqui vem novamente um alerta para nós. Nós estamos na casa espírita, estamos dispostos a descobrir o talento, a joia preciosa em um dos nossos frequentadores das nossas reuniões de estudo, da nossa juventude espírita. E se descobrirmos o talento, veja, pode ser o aplicador de passe, pode ser aquele que vai trabalhar na recepção, na comunicação social. É muito interessante, quando é jovem, convida para a comunicação social. Mas comunicação social é para trabalhar nas redes sociais da casa. Ponto, acabou. Não, gente. Nós temos que formar o trabalhador, burilar o trabalhador e deixar que ele cresça. E cresça bastante. Quanta coisa nós podemos fazer
na casa espírita. E quando nós estamos à frente de uma tarefa, de uma função, de um cargo, pensamos em ir formando outro para que nos substitua. Às vezes, quando precisa ocorrer a substituição na casa espírita, é difícil. Que digam os que presidem as casas espíritas. Quem vai assumir agora? Porque é o momento em que o estatuto diz que fulano não pode mais estar à frente. Veja que nós temos que pensar sempre à frente. Pensar também que nós somos seres encarnados. E a qualquer momento nós podemos ter um problema de saúde, uma dificuldade familiar ou desencarnar. É o que mais pode ocorrer com quem está encarnado como nós. Então, nós vamos tecendo essas considerações sobre os homens do caminho, especificamente nessa noite, sobre Barnabé, e vamos vendo quantos exemplos que ele nos sugere, que as suas atitudes nos aconselham. Também Barnabé se tornou aquele grande amigo de Paulo, acompanhando-o quando ele adoece na Antioquia de Pisídia. Durante um mês ele fica com febres e Barnabé o atende o mês inteiro. De outras, quando ele sofre apedrejamento, como em Listra, é ele que vai tratar do amigo. Isso nos fala de outro traço importante que nós temos que ter no movimento espírita. Sermos amigos uns dos outros. Não somos simplesmente os trabalhadores da casa, mas nós somos amigos. E é muito importante que nós estejamos atentos uns com os outros. Às vezes, o frequentador mesmo, nem é ainda o trabalhador, mas é o frequentador. Ele vem sempre, uma periodicidade constante, de repente ele some. A gente lembra de procurá-lo, porque deve ter o registro dele na casa, né? Alguém anotou o telefone, o endereço. Nós fazemos isso nas fichas de inscrição, quando o frequentador começa a vir à casa. Então, procurá-lo, saber o que aconteceu e, sobretudo, dar apoio, porque é muito importante sermos o apoio uns dos outros. Se nós lembrarmos dos primitivos cristãos, entre os cristãos não havia órfãos. Como era possível, com tantas perseguições, com tantos homens e mulheres sendo mortos, portanto, pais e mães sendo mortos? E as crianças? Imediatamente elas eram adotadas por alguém da comunidade. Não havia órfãos. Então, isso nós temos que aprender. E para irmos finalizando, porque ainda teríamos muita coisa para falar de Barnabé, uma figura extraordinária, mas o que a gente observa em Atos dos Apóstolos, e que também Emmanuel vai falar lá quando apresenta seu Paulo e Estevão, que a partir de um certo momento, os caminhos de Barnabé e Paulo se dividem. Paulo continua nas grandes viagens e Barnabé retorna para outras atividades. E ele some, simplesmente some. É como se ele desaparecesse. Ele não é uma figura que fica em destaque na história do cristianismo nascente. Ele vai até um período e depois é assim, é você que tem que brilhar e eu não mais. Lembra João Batista, né? Que diz que é preciso que ele cresça e que eu desapareça, porque ele já cumprira a sua missão. E como nós nos encontramos, como falamos no início, no mês de dezembro, que sempre toca
na nossa sensibilidade de um modo mais especial, tenha a gente uma família grande ou pequena, esteja vinculada a essa ou aquela instituição, sempre dezembro é um mês muito especial, em que Jesus parece que retorna mais intensamente aos nossos corações. Então, nós queremos lembrar, como disse Alta de Souza, a poetisa, pela mediunidade extraordinária de Chico Xavier. Se procuras o Cristo soberano, por excelso refúgio às próprias dores, busca hoje e amanhã, por onde fores, o torturado coração humano. Desce ao vale dos grandes amargores, onde revelam o sofrimento insano, a aflição, a miséria e o desengano, entre flagelos purificadores. Desce, a feição do sol na noite fria, guardando a caridade por teu guia, ajudando e servindo a cada hora. E ante a luz da divina primavera, encontrarás o Cristo que te espera, crucificado em cada ser que chora. Muito obrigada, meus queridos amigos. Um Natal de muitas bênçãos a todos nós.